O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês. E eu também gostaria de trazer à mente, para essa celebração, este mês de agosto, já que o mês de agosto é um mês aqui no Brasil, normalmente dedicado às vocações. No primeiro domingo, nós recordamos as vocações sacerdotais. No segundo domingo de agosto, nós recordamos as vocações matrimoniais. No terceiro domingo de agosto, nós recordamos as vocações religiosas. E no quarto domingo de agosto, as vocações leigas. Pois bem, então eu gostaria de, a partir do Evangelho de hoje, meditar a respeito das vocações dos chamados de Deus, que são sempre chamados de amor, que provém do seu sagrado coração. Mas refletir sobre uma realidade que tem acontecido não apenas com as vocações sacerdotais, mas infelizmente com todas as vocações. Isto é, aqui eu vou dar o exemplo a respeito de uma vocação sacerdotal, mas repito, isso se aplica a todas as outras. Às vezes, vem um rapaz que quer ser padre, que é seminarista, e ele vem em crise, que ele interpreta como uma crise vocacional, e começa a falar a respeito dos seus problemas, das suas dificuldades, mas quando na verdade aquele rapaz não está em crise vocacional, a crise dele é muito mais profunda. Às vezes vem um casal, ou uma das partes, o marido, a esposa, relatando problemas, e ele acha que está em crise matrimonial, quando na verdade ele não está em crise matrimonial, ele tem uma crise muito mais profunda, é uma crise de identidade cristã. Vamos então aqui lançar os nossos olhos para o Evangelho de hoje e vamos compreender. O Evangelho de hoje tem que ser lido intimamente com o Evangelho de ontem. Ontem Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: no dizer dos homens, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E eles começam a dizer, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E Pedro, repleto do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Pedro,
Porque não foram a carne nem o sangue, não foi nenhum ser humano que te revelou isso não, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Quando Jesus diz isso, Jesus começa imediatamente, versículo 21, isso no evangelho de ontem, Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando Pedro ouviu isso a respeito de Jesus, Pedro repreendeu Jesus: Senhor, que Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Mas Pedro não estava olhando apenas para Jesus. Pedro não queria apenas livrar Jesus do sofrimento. Pedro queria livrar-se a si mesmo também. Porque de alguma maneira Pedro pressentiu que aquilo que caberia a Jesus, caberia a ele também. Que aquele destino de Jesus seria o seu destino também, e o destino de todos os discípulos. Pois bem, o evangelho de hoje é uma continuação imediata do evangelho de ontem, e Jesus diz aos discípulos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas eu prometo, quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Meus santos, voltemos então aqui para as ocasiões. Muitas vezes, aquele rapaz que vem em crise vocacional, achando que não tem vocação para ser padre, ele não tem vocação para ser cristão. O problema aqui não é se ele tem vocação para ser padre, ou se ele não tem vocação para ser padre, mas ele está entrando em crise com a cruz na sua vida. Aquele homem ou aquela mulher, ou o casal que vem dizendo que eles acham de que eles não têm vocação para continuar casados, que o casamento deve acabar. Eles não estão em crise matrimonial, mas eles estão em crise cristã, porque o que eles não querem é renunciar a si mesmos, tomar a própria cruz e seguir Jesus. É muito triste quando vem então este rapaz em crise vocacional, achando que não tem vocação para ser padre. Eu acho que eu tenho vocação para casar. Você não tem vocação para casar também, porque, repito, no casamento também tem cruz, na vida religiosa também tem cruz, na vida laical também tem cruz. A cruz está presente na vida dos sacerdotes, a cruz está presente na vida dos homens e mulheres casados, a cruz está presente na vida dos religiosos, homens e mulheres, a cruz está presente na vida dos leigos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus santos, se nós ficássemos apenas nesta afirmação, seria algo realista, mas de alguma maneira desesperador. Isto é, eu estou dizendo então que tem cruz, que tem sofrimento, e que muitas vezes a pessoa acha que o problema está na vocação ao sacerdócio, quando o problema está na sua opção por Cristo. Mas se eu afirmasse apenas isso, seria muito triste. Mas a questão aqui, meus santos, é que nós precisamos dar o outro passo. Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la.
Nós não podemos esquecer esta promessa de nosso Senhor. A verdade que não mente está nos prometendo que, se nós apostarmos todas as fichas nele, nós não nos decepcionaremos. Se nós perdermos tudo por causa dele, ele nos dará muito mais. Porque ele diz de que vale ao homem ganhar tudo e perder a vida eterna, perder a sua alma, perder a vida que verdadeiramente importa. Então nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos hoje, nesta missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos então pedir a nosso Senhor que misericordiosamente Ele nos aumente a fé, que Ele abrase, que Ele aqueça, que Ele esquente o nosso coração, para que nós creiamos ainda mais, e mesmo em meio às dificuldades, nós digamos: vale a pena perder tudo por causa de Cristo, porque foi exatamente isso o que Pedro pressentiu, quando Jesus começou a falar a respeito da cruz na vida dele, e foi exatamente isso o que Jesus disse, quando falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, existe, principalmente no homem moderno, atualmente, uma ideia de que nós viemos a este mundo para ser felizes. Eu não estou negando que nós podemos experimentar a felicidade, alguma felicidade neste mundo, mas, meus santos, não sejamos tolos, não sejamos ingênuos. Nós nunca seremos plenamente felizes neste mundo. Nunca houve, nem haverá uma pessoa plenamente feliz, no sentido de encontrar plena realização simplesmente nas coisas mundanas. Por quê? Porque existe um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher, pode satisfazer todas as necessidades da nossa alma, e Ele só será tudo em todos na ressurreição. Isto é, plenamente felizes nós só estaremos quando estivermos no céu. Enquanto neste mundo estivermos, a nossa vida será marcada por alegrias e tristezas, por sinais de ressurreição, mas também de morte, de cruz. Então, se você aceita esta realidade, se você, tendo fé, aceita que neste mundo você não será plenamente feliz, nem plenamente realizado, você não será frustrado, porque você sabe que existe uma felicidade perfeita esperando por você. Mas se você, meu santinho, só tem expectativas para este mundo, esta palavra de nosso Senhor é desesperadora. Se os seus olhos estão voltados apenas para as coisas deste mundo, é desanimador ouvir esta palavra de nosso Senhor, de tomar a cruz, de carregar a cruz, de renunciar à própria vontade, de renunciar os desejos que estão presentes no seu coração, e que você percebe que não poucas vezes são contrários aos desejos de Deus. Sim, porque se nós formos sinceros e coerentes, nós diremos que não são poucos os desejos no nosso coração que nós sabemos que não são de Deus. E aqui eu não estou falando simplesmente de desejos maus, eu estou falando até de coisas boas que estão presentes no seu coração, de desejos bons que estão presentes no seu coração, mas que você percebe que não são desejos de Deus para a sua vida, que você nunca alcançará esses desejos bons presentes no seu coração. Ora, mas se você tem fé, você ultrapassa
todas essas realidades e você diz: Jesus, eu entrego em tuas mãos todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu gostaria de alcançar. Em troca, Senhor, eu espero alcançar aquilo que verdadeiramente importa e que ultrapassa todo desejo de felicidade que nós podemos ter aqui na terra. Meus irmãos, nós precisamos crer, mas crer no mais profundo da nossa alma. E esta fé é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda uma fé semelhante, para que nós saibamos que a cruz, a renúncia de si mesmo, as decepções da vida, as frustrações, a doença, o cansaço, o desânimo, a velhice, as frustrações, elas não devem ser equiparadas à glória do céu. O Senhor aqui promete: quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar a verdadeira vida. São Paulo, iluminado por esta verdade, ele vai dizer o quê? Que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Imagine, São Paulo sabia o que era sofrer. São Paulo, ele vai falar que ele várias vezes, ele foi flagelado com varas, de que ele foi apedrejado várias vezes, de que ele foi perseguido, maltratado, que ele passou fome, que ele ficou sem roupa, de que ele quase morreu afogado algumas vezes. Isto é, ele teve uma vida permeada de sofrimento, e ele diz: e eu nem ouso comparar com a felicidade que Deus tem reservada para mim. Meus irmãos, repito, se isso for apenas uma teoria, algo que você escuta, mas que não toca no profundo da sua alma, isso não lhe trará paz, isso não lhe trará alegria. Mas se você crer de verdade, isso trará uma paz, uma alegria e uma força tão grandes, que capacitará você a entregar a Deus tudo aquilo que Ele pede, e a renunciar tudo aquilo que deve ser renunciado, para que você cumpra a missão para a qual você foi criado, para que você abrace a sua vocação de homem e mulher casados, para que você, se você é um religioso, para que você viva profundamente a sua vocação religiosa, abraçada a Cristo crucificado, porque aqui na terra não se encontra Cristo fora da cruz. Se você é um sacerdote, você vai viver a sua vida prolongando na sua vida, e eu refletia isso ontem, na homilia de ontem. Você prolongará na sua vida cotidiana o sacrifício que você realiza no altar, de modo que quando o sacrifício bater na porta da sua vida, você já estará habituado com ele. Você não vai se escandalizar, você não vai perder a fé. Por quê? Porque você é o homem do sacrifício. Mas, meus santos, isso que eu digo a respeito do sacerdote não se aplica apenas ao sacerdote. Homens e mulheres do sacrifício somos todos nós, porque nós somos os homens e mulheres que adoramos Jesus Cristo crucificado. Nós somos os homens e as mulheres que fomos salvos por Cristo crucificado. E nós somos os homens e as mulheres que nos alimentamos cada dia de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Então nós precisamos, meus santos, ter uma espiritualidade cristã, verdadeiramente católica. Senão, você que é padre ou que é seminarista, vai entrar em crise, achando que está com crise vocacional, quando na verdade é uma crise de fé. Você, homem e mulher casados, vão entrar em crise, achando que não tem vocação, que casou e que não deveria ter casado, porque você não tem vocação ao matrimônio, quando na verdade você não tem vocação. Você está em crise cristã, você está perdendo a sua fé cristã,
Porque quando nós começamos a nos escandalizar com o sofrimento, na verdade, nós estamos começando a nos escandalizar com Jesus Cristo crucificado. Estamos começando a nos tornar inimigos da cruz. Hoje, meus santos, primeira sexta-feira do mês, imagine, hoje Jesus sabe que a sua igreja, a sua única igreja, estará celebrando o seu sagrado coração, o seu amoroso coração, o seu amor cheio de ternura e de misericórdia. Hoje, nós podemos alcançar muitas graças de nosso Senhor. Para terminar, quando eu era criança, e acho que todos nós, quando éramos crianças, fizemos já essa experiência. Havia dias que nós sabíamos que se pedíssemos qualquer coisa aos nossos pais, a resposta seria não. Que eles estavam mal-humorados, que aconteceu alguma coisa. Se eu pedir um copo d'água, será capaz até que ela diga não. Mas havia dias que, nossa, o mar estava para peixe. Que qualquer coisa que você pedisse, né, só se fosse algo muito inadequado, ela iria dar. Ele iria conceder. Pois bem, meus santos, mais do que nunca, hoje, uma primeira sexta-feira do mês, em que a igreja de nosso Senhor, a única igreja de nosso Senhor, celebra, né, o seu sagrado coração, a sua sagrada bondade, o seu sagrado amor, a sua sagrada misericórdia. Hoje a igreja então se volta com toda a confiança para pedir-lhe muitas coisas, muitas graças. E como disse na Teresinha do Menino Jesus, peçamos coisas grandes, porque Ele é o Senhor do mundo, Ele é Deus. Então peça a nosso Senhor uma fé forte, peça a nosso Senhor o dom da fortaleza. Peça assim: Senhor, eu te peço para que me livres desse sofrimento. Mas se esse sofrimento precisa fazer parte da minha vida, me dá o dom da fortaleza e do amor, para que eu o viva te amando cada vez mais. Se você tem se afastado, tem diminuído na sua vida de oração, peça a nosso Senhor a graça de amá-lo muito e de querer estar cada vez mais próximo a Ele por meio da oração. Se você se sente apegado, inclinado a algum pecado, peça a Jesus a graça de um rompimento radical com aquele pecado, ou aquele apego, ou aquela ocasião próxima de pecado. Se você percebe que você carrega no seu coração lembranças de coisas más que lhe foram feitas, de modo que quando você se recorda, a raiva, o rancor, o ódio, a vingança tentam entrar no seu coração, peça a Jesus um coração semelhante ao dele, manso e humilde, capaz de perdoar. Cada um aqui, seja aqui presente na igreja, seja acompanhando aqui pelas redes sociais, conhece as suas necessidades, as pessoas por quem você reza, as graças que você suplica. Peça a nosso Senhor, mas depois de lhe apresentar todas as súplicas, diga com toda confiança, diga como quem confia plenamente no sagrado coração de nosso Senhor. Diga: Senhor, mas enfim, seja feita a vossa vontade. Tu sabes o que é o melhor para mim, mais do que eu mesmo. Que seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Se assim rezarmos, nós não apenas alcançaremos muitas graças de nosso Senhor, mas daremos muita alegria a Ele com os pedidos do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.